tá sempre bem informado do que acontece pertinho da gente e do que acontece no mundo que mexe com a nossa vida. Hoje já vamos adiantar um pouco da nossa pauta. Em instantes, terá início a sessão que vai analisar o relatório da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. A princípio, ela aconteceria dentro da sessão ordinária de ontem, mas foi marcada essa sessão extraordinária para terça-feira, 1º de julho, 10 da manhã. Sessão ainda não iniciada na Câmara Municipal de Campinas, mas nós vamos trazer trechos ao vivo ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Vamos repercutir também o assunto mais importante neste momento no Legislativo de Campinas: a renúncia do vereador Zé Carlos, alvo de um pedido de abertura de comissão processante após confessar ao Ministério Público num acordo, como se fosse uma delação premiada, dele ter pedido, mas segundo o vereador não recebido, propina para a negociação de contratos de terceirizadas que prestam serviço à Câmara Municipal da cidade. A gente vai trazer como foi a sessão de ontem, como foi o anúncio, a carta apresentada pelo vereador Zé Carlos e, ao vivo, a votação do relatório da comissão processante que pediu o arquivamento do processo contra Vini Oliveira, vereador do Cidadania, o segundo mais votado nas eleições de 2024, que agora precisa ir ao plenário para que os 33 vereadores decidam se mantém a decisão do vereador Nelson Osseri, relator do processo, entendendo que não há motivos para a cassação, ou se os parlamentares vão ter um outro entendimento após os depoimentos colhidos nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. E até lá, no meio do caminho, a gente vai te informando de tudo que é notícia aqui na RMC, com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, hoje a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes que você acompanha em FM 85.7, pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e também pelo nosso canal do YouTube na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje acho que a gente vai ter um tempo maior para conversar com você também, nosso ouvinte. Pode já mandando a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. A sessão na Câmara Municipal iniciada neste momento, haverá ainda a leitura do relatório, tem todo um procedimento teórico, burocrático, que exige uma comissão processante também ter todo o seu rito, mas nós vamos ao vivo acompanhar da Câmara Municipal o trecho de abertura com a sessão conduzida pelo presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, abrindo nesse momento os trabalhos. Plenário já com os vereadores tomando seus lugares. Votação acontece neste momento, marcando presença os parlamentares. Deixa eu ver quem está presente. O próprio vereador Vini Oliveira já marcou presença. O nome do vereador Zé Carlos ainda aparece no painel como parlamentar, ele que não faz mais parte do Legislativo. Inclusive, será empossado Ailton da Farmácia, vereador do PSB, o primeiro suplente do partido. Já marcam presença os vereadores que fizeram parte da comissão processante. O vereador Nelson Osseri, relator, está presente, parlamentar do PSD. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, que foi a presidente da comissão processante. E o vereador Nick Schneider, do PL, os 3 presentes. Não marcaram presença até o momento Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, outros vereadores que o presidente Luiz Rossini também aguarda neste momento para saber o número suficiente, se há quórum ou não. Vamos ouvir ao vivo a abertura da comissão processante. Extraordinária. Esclareço que nessa sessão de julgamento do processo de cassação de mandato de vereador, adotaremos o rito previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967. Informo que, por maioria de votos, o parecer final da comissão processante foi pela improcedência da acusação. Nesse sentido, os vereadores Nelson Osseri e Nick Schneider votaram pela improcedência da denúncia e a vereadora Mariana Conte votou pela procedência.
Nesta sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelo denunciado. Em seguida, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Depois da manifestação dos vereadores, o denunciado terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral, pessoalmente ou por meio de seu advogado. Concluída a defesa do denunciado, procederemos à votação nominal da infração articulada na denúncia, qual seja possível comportamento público indecoroso e incompatível com a dignidade da Câmara Municipal de Campinas, conforme artigo 7º, inciso 3 do Decreto-Lei 201 de 67. O denunciado será considerado afastado definitivamente do cargo de vereador se for declarado pelo voto de ao menos 2/3 dos membros da Câmara Municipal como incurso na infração especificada na denúncia. Concluído o julgamento, proclamarei imediatamente o resultado e farei lavrar ata que consigne a votação nominal sobre a infração imputada. Se houver condenação, expedirei o competente decreto legislativo de cassação do mandato de vereador, declarando a perda do mandato nos termos do artigo 15º, inciso 6 do Decreto-Lei 201 de 67, combinado com o artigo 25, inciso 7º da Lei Orgânica Municipal. Se o resultado da votação for pela absolvição, determinarei o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, comunicarei o resultado à Justiça Eleitoral, conforme determina o artigo 5º, inciso 6 do Decreto-Lei 201/67. Essa abertura, portanto, da sessão extraordinária que vai votar o relatório da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania. Portanto, se forem cumpridos todos esses prazos, se todos utilizarem o seu tempo, que acho muito pouco provável, até que o vereador Vini Oliveira utilize 2 horas, como regimentalmente manda uma sessão como essa, acho pouco provável que isso termine antes da hora do almoço, enfim, mas deve ser concluído hoje, porque o relatório todo tem que ser lido. Então esse é um processo também que vai levar tempo. Vamos ouvir mais um trechinho, porque tem vereadores que parecem que estão contestando algo na condução da sessão. Vamos ouvir. O vereador Luiz Rossini conversando ali com seus assessores. A vereadora Mariana Conte fez agora há pouco uma parte. Eles estão... Presidente, pela ordem, eu gostaria que fosse lida, por favor, a defesa também do meu advogado. Vini Oliveira pedindo a defesa do advogado também que seja lida vereador Nick. Vereador Vini, por favor. Só tem 2 defesas do advogado, a defesa prévia ou a final. Alegações finais. Então vamos separar no processo. É uma sessão que não terminará tão cedo, acho muito pouco provável termos o resultado ainda dentro do Manhã Bandeirantes, mas durante todo o nosso programa a gente vai sentindo o termômetro do que está sendo falado, dos trechos apresentados pelo relatório, eventualmente de algum vereador que também queira fazer algum discurso e, se for tudo rápido, a gente conta para você ainda na edição de hoje. Se não, ao longo da nossa programação você vai ter o resultado dessa comissão processante. 10 horas da manhã e mais 10 minutos. Muito obrigado a você que nos dá carona nesta manhã pelas ruas, avenidas e estradas que cortam a nossa região. Há um trânsito carregado neste momento no trecho da rodovia Anhanguera que passa no limite entre as cidades de Campinas e Sumaré. E a pista está carregada dos 2 lados por excesso de veículos. Trecho ali da região da Vila São Martim, Jardim dos Oliveiras, Parque das Nações, Distrito de Nova Veneza. Essa região do Matão com trânsito acima do normal para este horário é o que sinaliza a concessionária CCR Autoban. Motorista também no sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta lentidão a caminho de São Paulo no trecho que passa por Jundiaí, pouco depois da entrada da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e o inevitável trânsito que é registrado todos os dias na chegada à capital paulista. A governadora Adhemar de Barros, Campinas, Mogi, trânsito vai fluindo bem, um pouquinho de lentidão para quem está chegando a Campinas, vindo de Jaguariúna, das cidades também
do circuito das águas, e as férias escolares são vistas aí como um dos motivos para a diminuição no trânsito também em áreas urbanas. Própria rodovia Dom Pedro I, que tem trechos que são urbanos, não há pontos de lentidão nesta manhã, menor o fluxo de gente que está levando filho para a escola, vans escolares e também a movimentação no entorno dos colégios em função do início das férias da garotada. Às 10 horas da manhã e 12 minutos, o Manhã Bandeirantes destaca agora para você um acidente que aconteceu na cidade de Indaiatuba e, ao que tudo indica, provocado por embriaguez ao volante. É a história que a Graziele Geronde vai mostrar para quem está acompanhando também pelo nosso canal do YouTube, com imagens do estrago de uma loja em que o motorista passou reto, estaria bêbado e provocou um prejuízo grande para o comerciante, que teve que passar o dia todo calculando o que foi pedido e tentando consertar esse estabelecimento comercial, como conta a nossa reportagem. Amanhã foi de muito trabalho para essa loja que fica na Avenida Presidente Kennedy, no centro de Indaiatuba. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atravessa a avenida e invade o estabelecimento. O condutor, um homem de 48 anos, foi detido. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista aparentava estar embriagado. Ele apresentava sinais como falas desconexas, dificuldade de equilíbrio e forte cheiro de álcool. Ninguém ficou ferido. A loja ficou destruída. O vidro da fachada, armários e manequins ficaram quebrados. Outros móveis e paredes ficaram trincados. Roupas e acessórios também foram danificados. O estabelecimento calcula um prejuízo de R$300 mil. A Polícia Civil aguarda os laudos dos exames clínico e de dosagem alcoólica que o motorista fez no Instituto Médico Legal de Campinas para investigar o acidente. 10 horas 14 minutos, vai ser enterrado hoje o corpo da garota Giovana Aline Lopes Ribeiro. Uma menina de 15 anos que morreu durante um assalto na cidade de Hortolândia. Ela e uma amiga, também menor de idade, estavam andando pelas ruas do Jardim Malta, a caminho de uma adega na noite de domingo, quando foram abordadas por um homem armado que estava em uma motocicleta. Ele pede o celular da Giovana. No primeiro momento, a menina se assusta, deixa o celular cair no chão e o ladrão vai ficando mais nervoso. Ela entrega o aparelho e ele, gritando com a arma apontada para a jovem, diz que queria a senha. No nervosismo, a menina erra a senha. Há uma apuração ainda de que a amiga que estava ao lado dela, também no susto, na intenção de se livrar daquela cena desesperadora, teria empurrado o ladrão da motocicleta. Ele atira e mata uma menina de apenas 15 anos. Esse bandido, esse criminoso, continua foragido. E o repórter Everton Ramos, direto do local onde tudo aconteceu, conta pra gente o que a polícia conseguiu descobrir nas últimas horas e as dificuldades de uma investigação que logo de cara tirou da frente algo importante para uma cena do crime ser esclarecida. Everton Ramos conosco no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Everton. Então foi aqui nessa rua, no Jardim Nova América, mais precisamente Rua Estrela Guia, que esse caso aconteceu. Foi bem em frente, inclusive, a essa Casa Vermelha aqui. O que chama a atenção da nossa equipe, inclusive, é que a residência tem 2 câmeras de monitoramento. Nosso repórter cinematográfico Pedro Sadelli mostra em detalhes para vocês. Só que eu conversei agora há pouco com a dona da casa e ela contou que a câmera ela não grava. Ela tem apenas as imagens em tempo real. Por isso, não é possível, pelo menos desse ângulo aqui, ter o registro da ação, no momento em que ela aconteceu, por volta das 11 horas da noite. Da Giovana Aline, essa jovem, nova, 15 anos de idade, adolescente, com muito ainda para viver. Ela estava passando por aqui, por essa rua, Rua Estrela Guia, com uma amiga, no momento em que elas foram abordadas por esse criminoso. Segundo algumas testemunhas, inclusive, Heitor, ele já estava acompanhando o passo a passo dessas vítimas a alguns quarteirões. Elas que saíram para ir até uma adega e então
é aqui exatamente nesse ponto em que ele realiza a abordagem. Ele anuncia o assalto, primeiro exige que as duas jovens, a Giovana e a amiga, passem o aparelho celular de cada uma delas. E é nesse momento que, claro, ainda a investigação apura como tudo teria acontecido, porque não há uma imagem, não há uma câmera de monitoramento, apenas o relato dessa amiga. É nesse momento, então, que a Giovana teria se desesperado. É um momento, claro, que ninguém espera passar, né? Ali, um assalto, uma tentativa de assalto, momento em que as duas são abordadas, então ela fica um pouco desesperada e o celular dela teria caído no chão em um primeiro momento. E logo depois, esse bandido teria também exigido que as duas passassem as senhas dos aparelhos celulares. Porque agora isso também virou moda, né? No mundo do crime, Heitor. Eles não apenas levam os aparelhos, levam os bens das vítimas, mas no caso do celular ele quer também a senha de aplicativo bancário, a senha que dá acesso, né, ao desbloqueio do aparelho celular. E é nesse momento, ali, durante um nervosismo, que a Giovana também teria ali se confundido ao passar a senha. Esse criminoso ficou bastante irritado. E ainda um ponto que deve ser apurado pela polícia, essa amiga teria reagido à ação, teria empurrado, essa é uma versão que ainda deve ser confirmada, mas ela teria empurrado então esse criminoso de cima da moto. Ele fica ainda mais revoltado e já se levanta efetuando disparos, pelo menos 2 foram efetuados, um deles atingiu a região abdominal da Giovana Aline, de 15 anos. Um detalhe que chama a atenção e que um morador me contou aqui, ele disse que ele foi um dos primeiros a sair de casa com a mulher para tentar socorrer a jovem enquanto ela estava caída aqui no chão. Ele deu um detalhe de que não ficou... ela não teve sangramento, tá? O disparo acabou não dando um sangramento, e eles mesmos não sabiam precisar ali olhando se ela tinha sido ferida. Mas o SAMU foi acionado, ela foi encaminhada ao Hospital Mário Covas, aqui mesmo na cidade de Hortolândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo o relato desse morador, a amiga ficou em estado de choque, ela teria descido correndo para a adega, que era o destino dela com a Giovana, e esse criminoso inclusive também teria ido atrás, tá? Logo depois disso, ele foge levando os 2 aparelhos celulares da Giovana e da amiga dela. E agora é investigado pela delegacia como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil aqui de Hortolândia trabalha para então tentar identificar e prender o autor dos disparos. Um deles que atingiu fatalmente essa jovem, essa adolescente de 15 anos, ali no momento de desespero, que teria primeiro se enrolado com a senha e depois em um desespero da amiga que teria reagido a essa ação aqui no município de Hortolândia, Heitor. O repórter Everton Ramos segue acompanhando a apuração da Polícia Civil de Hortolândia para esclarecimento desse caso, saber de onde partiu o tiro. O fato de testemunhas dizerem que não houve ali o sangramento pode indicar uma arma de calibre menor. Isso também é passado, claro, pela Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil. Então, há um caminho para a investigação, há uma testemunha que, em choque, claro, está triste pela morte da amiga, mas que pode passar informações importantíssimas para tentar chegar ao autor desse disparo, saber se ele agiu com mais alguém, se tinha alguém, por exemplo, esperando o aparelho celular, e até o rastreamento do próprio celular também é um caminho para a investigação. Então, tudo isso agora nas mãos da Polícia Civil e com uma preocupação muito grande no bairro, porque o relato da amiga é de que o motoqueiro estava seguindo alguém. O motoqueiro que eu digo, o ladrão que estava na moto, seguia as 2 meninas. Então elas perceberam que havia alguém com más intenções naquele momento. Sobre esse caso, eu tenho... Inclusive falei isso no Brasil Gente ontem. Eu tenho lido alguns comentários, a gente recebe muitas mensagens também de pessoas que estão dizendo o seguinte: mas o que a menina de 15 anos estava fazendo nas ruas de Hortolândia a essa hora, a caminho de uma adega? Eu acho que isso é uma outra discussão para um segundo momento, porque a gente não pode inverter o eixo.
colocar a vítima como responsável pela morte. Por ela estar na rua, por ela não entregar de imediato o celular, pela colega ter reagido ao assalto. A orientação para todos nós, das autoridades, é que a gente não reaja a um assalto, sempre. Então, numa situação em que um ladrão está de moto, encosta uma arma na tua cara e pede teu celular, a orientação, por mais que seja doída, por mais que mexa com a gente, com o nosso instinto, é entregar o aparelho e memorizar o máximo possível de informações que você conseguir. Placa da moto, modelo, características físicas do assaltante, tentar lembrar da voz, era uma voz mais grossa, uma voz mais fina, a roupa que ele vestia, a direção para onde ele foi. Sempre evitar o confronto, sempre evitar o contato físico com esse assaltante. Agora, querer que duas adolescentes, que uma menina de 15 anos, tenha uma maturidade para isso, aí é inverter o eixo da história. A gente vive num país que tenta sempre passar um pano e justificar isso e aquilo. Não tem justificativa para um latrocínio. Não tem justificativa para um assassino que tira a vida de uma menina de 15 anos por um celular. Não importa se ela estava na rua num horário em que talvez ela não devesse. Não importa se ela teve uma reação que o ladrão ficou irritado. Quem matou foi o assassino, foi o bandido. É ele quem merece a punição. Então, só pra gente não inverter o eixo, não parecer que ela procurou, que ela caçou, ela simplesmente estava nas ruas. E ela tem o direito de estar andando nas ruas num domingo à noite. Se ela estava no local que não era apropriado para a idade, é um outro debate. Só pra gente não colocar a culpa numa vítima de uma família que já está em luto, que está chorando e que está cobrando por justiça, que é o mínimo que se espera numa situação como essa. Às 10 horas e 24 minutos, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz a repercussão completa da história de Zé Carlos, vereador que pediu renúncia na sessão da Câmara Municipal de ontem, antes da votação de abertura de comissão processante contra ele. E vamos ao vivo acompanhar o que está acontecendo neste momento na votação do relatório da comissão processante, que pede o arquivamento do processo contra o vereador Vini Oliveira. Está nas mãos dos 32 vereadores agora a decisão sobre o que vai acontecer com o parlamentar. O intervalo é rapidinho, na volta, esses e outros assuntos para você. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As inscrições para o processo seletivo do ProUni vão até o dia 4 de julho. Os candidatos que pretendem concorrer às bolsas que serão oferecidas para o segundo semestre deste ano podem se inscrever gratuitamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar da seleção, o estudante deve ter o ensino médio completo, ter feito o Enem em 2024 ou 2023 e obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas 5 provas do exame, além de não ter tirado 0 na prova de redação. Ao optar pela seleção para bolsas integrais, o estudante deve ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1 salário mínimo e meio, e para bolsas parciais, até 3 salários mínimos. Criado em 2004, o ProUni oferta bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino particulares de todo o país. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 27 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Seguimos até às 11h30 da manhã com o Giro da Notícia e trazendo também a prestação de serviços numa terça-feira com termômetros mais com cara de primavera do que de inverno. Verão acho que é um exagero dizer. Afinal, estamos com 20 graus neste momento. Ah, mas eu não estou sentindo calor, sabe por quê? Porque o vento médio neste momento em Campinas, segundo o CEPAGRE, Instituto de Meteorologia da Unicamp, é de 23 km por hora. Nath Luquezzi, se esse vento acelerar um pouquinho mais, daqui a pouco ele vai começar a tomar multa pelos radares da cidade. Bom dia para você. Pois é, bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E essa é a tendência mesmo, os ventos aumentarem, porque a temperatura vai voltar a cair na região de Campinas nessa semana. Inclusive, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta, um boletim, porque vai haver a passagem de mais uma frente fria, seguida de uma massa de ar frio. Então, dois sistemas atuando aqui no estado somente entre terça e quinta-feira, o que deve provocar ainda mais a queda significativa das temperaturas mínimas e máximas aqui no estado. Para hoje, ainda que as chances sejam bastante baixas, pode ocorrer sim chuvas leves, isoladas a partir da tarde. E essa combinação da entrada de ar mais frio hoje e da maior presença de nebulosidade deixam as temperaturas mais baixas e a amplitude térmica menor. Por exemplo, a mínima hoje 15, máxima em torno de 23, 24 graus. Na quarta-feira a tendência também é de céu parcialmente nublado a nublado, ventos moderados a fortes ao longo do dia. Aí no final da semana, sexta-feira, as nuvens tendem a diminuir aos poucos. Aumenta a amplitude térmica, ou seja, mínimas bastante baixas pela manhã, madrugadas e as tardes bastante quente, mas as mínimas deverão cair até domingo, podendo chegar aos 10 graus e máximas voltando a subir, mas que não devem passar dos 24 aos 25 graus. Nós temos alerta da Defesa Civil, porque com a nova queda de temperatura, a Defesa Civil de Campinas alerta a população para que proteja-se do frio e tenha bastante atenção com crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis. E é possível conferir todos esses alertas de temperatura, de baixa umidade, no próprio site campinas.sp.gov.br, Campinas Resiliente. Por lá vocês conseguem ver todos esses panoramas até o final da semana. Repita o site, campinas.sp.gov.br/Campinas Resiliente. Palavra que entrou na moda, né? É, resiliência, é verdade. Agora, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, além de você curtir o futebol com a Rádio Bandeirantes, todo ano, dia 1º de julho, tem aumento da tarifa de pedágio. Não importa se a rodovia teve grandes mudanças, não importa se o salário acompanha o que está sendo pago de pedágio para transitar pelas rodovias, não importa o impacto no preço de alimentos num país que historicamente preferiu o transporte rodoviário ao invés do ferroviário ou de outras alternativas. 1º de julho, Estado de São Paulo, é dia de aumento de pedágio, Nath Luquezzi. Exatamente, então terão aí suas tarifas reajustadas a partir da meia-noite de hoje. Então já começou aí, o índice aplicado será o IPCA, considerando a variação acumulada entre maio de 2024, do ano passado, e maio deste ano. Os valores foram definidos
com base em regras contractuais, reajuste ordinário, além de algumas aplicações. E para as entrevias concessionárias de rodovias, esse reajuste só vai entrar em vigor a partir da meia-noite do dia 6 de julho, com exceção todas as outras responsáveis aí, a Autoban, Anchieta, Ecovias, Imigrantes, Ayrton Senna, todas essas já passaram a ter esse reajuste a partir de hoje à meia-noite. Vamos aos valores dos reajustes? Vamos lá, prepara o bolso. Rodovia Dom Pedro I, ali Itatiba, de 14,60 para 15,30, aí valendo para carro, e 7,30 para 7,65 para moto. Aquele trechinho de Campinas a Itatiba. Em Itatiba. 15,30. 15,30. Atibaia ali, aquele trecho que vai para Atibaia, 10,10 para 10,60. Foi um reajuste até que pouco. 50 centavos. 50 centavos. E de moto, 5 para 5,30. Agora, a rodovia Engenheiro Hermênio de Oliveira Penteado, ali no trecho de Indaiatuba, 18,10 para 19,40. Quem pega Anhanguera, sentido Valinhos, 12,80 para 13,60. Nova Odessa de 11,40 para 12,10 e Limeira de 8,70 para 9,20. Vamos para a rodovia dos Bandeirantes Itupeva, 12,80 para 13,60. Sumaré de 11,40 para 12,10 e Limeira de 8,70 para 9,20. E assim por diante. Quem quiser mais informações, o nosso portal band.com.br, você encontra tudo por lá. Se você for de Campinas até São Paulo, por exemplo, você paga 2 pedágios na ida, 2 na volta, independente de usar a rodovia dos Bandeirantes ou a rodovia Anhanguera. Olha como fica caro você fazer um deslocamento próximo. Aí, se você vai de ônibus, o reajuste vem logo, logo. Não pense que o repasse não acontece na passagem. O que só mostra a urgência do trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo numa obra que está prometida para o final desta década. Tem que ser cumprido. E aí, quando a gente vê hoje o valor de 60 e tantos reais na passagem, a gente fala, nossa, mas está muito caro. Quando chegar 2029, vai estar elas por elas. Se não tiver mais barato ainda o trem do que você pagar os pedágios de ida e volta, ou até mesmo a passagem de ônibus de Campinas a São Paulo. Então, a projeção é feita não com o que hoje seria o preço equivalente, mas o que lá em 2029 será. Então, vai ficar cada vez mais caro se deslocar entre as cidades, no mundo que está cada vez mais interligado, ainda mais numa região metropolitana, em que você tem muita gente que mora numa cidade, trabalha na outra, visita amigo, namorado em um terceiro município. Então, a gente circula muito entre as nossas cidades, mas está caro circular por aqui. A solução do governo do estado, na teoria, por enquanto, é colocar aqueles pedágios ponto a ponto, mas já tentaram antes e não deu certo. Será que agora vai? E será que ela vai de fato ser a solução? Ou vai gerar novos gastos em regiões onde você hoje não paga pedágio? O tempo dirá, e as eleições vão colaborar também para saber qual decisão o governo tomará. 10h34, vamos entrar definitivamente na história do vereador Zé Carlos, ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas. Ontem, 18h10, a Câmara Municipal informou algo que já rolava nos bastidores, num clima ali, tanto que nós demos a informação durante o Brasil Urgente, de que o vereador Zé Carlos, do PSB, renunciou ao mandato. Decisão tomada antes da votação do pedido de abertura de uma comissão processante contra o parlamentar, protocolada após ele confessar ao Ministério Público de São Paulo que participou de um esquema de corrupção quando presidia a casa. Por lei, o pedido feito pelo advogado Lucas Henrique Trevisan, com base na confissão de corrupção passiva feita por Zé Carlos, teria que ser o primeiro item da pauta da sessão da Câmara Municipal. Só que logo na abertura dos trabalhos, o vereador Luiz Rossini, presidente da casa, já informou aos colegas que esse assunto já tinha sido tirado da frente. Informo que foi protocolado na tarde de hoje um pedido de renúncia subscrito pelo vereador Zé Carlos, o qual foi ato contínuo despachado por esta presidência. Ressalto que a renúncia ao cargo de vereador produz seus efeitos automaticamente,
não se aplicando aos vereadores o artigo 55, parágrafo 4º da Constituição Federal, conforme decisão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, prolatada em 4 de agosto de 2010, na apelação 827-212-5/600, de relatoria do desembargador Ferraz de Arruda. Assim, considerando a renúncia ao cargo de vereador ora denunciado, o processo de cassação de mandato eletivo resta prejudicado em razão da perda de seu objeto por falta de interesse processual, bem como em virtude da extinção da punibilidade político-administrativa. Então, na ordem do dia, o item 1 será retirado de pauta. O artigo 55, parágrafo 4 da Constituição Federal, citado pelo vereador presidente Luiz Rossini, trata da perda do mandato de parlamentares. Especifica as situações em que um deputado ou senador pode perder o mandato, isso contando para os cargos de Brasília, mas que também é a lei replicada para os legislativos municipais, para as câmaras de vereadores, como deixar de comparecer a um terço das sessões ordinárias, além da conduta que pode, portanto, levar à cassação do mandato. O parágrafo também trata da suspensão dos efeitos da renúncia do parlamentar em processos que visam a perda do mandato até que as deliberações finais sejam tomadas. Então, em outras palavras, o vereador Zé Carlos, ao pedir a renúncia, tem aqui o parágrafo 3º do mesmo artigo, trata da suspensão dos efeitos da renúncia do parlamentar em processos que visam a perda do mandato até que as deliberações finais sejam tomadas. Deixa eu ler o artigo 3º exatamente como está. Estou com a lei inteira aqui aberta. A lei é de 1988, está na Constituição Federal. Então tem aqui os itens que podem fazer com que um parlamentar perca o seu mandato. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regime interno, piriri pororó. O artigo 3º, nos casos previstos, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer um de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurado pela defesa. É um juridiquês bacana aqui. Aí teve uma revisão em 94, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais dos artigos 2º e 3º. É uma emenda constitucional revista em 1994. O que a gente pensa quando lembra de um processo de impeachment em que o acusado está sendo processado, está ali pendurado para cair, mas renuncia ao cargo antes? A gente lembra do processo de impeachment contra o presidente Fernando Collor de Mello, em que ele renunciou às vésperas da votação, mas mesmo assim o processo seguiu e ele foi cassado. O que eu estou entendendo é que com essa revisão de 94 isso mudou. Uma vez estando apto a renunciar ao próprio cargo, o vereador evita a sequência do processo. Só que quando você não abre uma comissão processante, você permite que esse vereador mantenha os seus direitos políticos. Ou seja, se não houver uma condenação na justiça que o coloque na lei da ficha limpa, Zé Carlos pode ser candidato a deputado estadual no ano que vem, a vereador em 2028, porque ele não perde os direitos políticos ao renunciar ao mandato. A carta entregue pelo vereador diz o seguinte: é com a certeza do dever cumprido e gratidão a Deus que venho informar a todos minha renúncia do mandato de vereador nessa Casa Legislativa desse biênio 2025-2028, na legislatura do biênio 2025-2028, é como está no texto. Agradeço a todos os vereadores e vereadoras com quem pude conviver e trabalhar durante 21 anos nesta casa, onde tive a oportunidade de presidi-la no período de 2021 e 2022, com o dever cumprido e as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O vereador Zé Carlos escreveu que sente-se honrado, foi um aprendizado na vida dele e agradece a todos os servidores da Casa Legislativa, especialmente
os assessores que muito auxiliaram a cumprir o seu mandato. Não poderia deixar de agradecer a todos os vereadores da região metropolitana de Campinas que participaram comigo, escreveu Zé Carlos, quando fui eleito por aclamação a presidir o Parlamento Metropolitano. Juntos conquistamos muitos benefícios para a região de Campinas em um momento difícil que atravessamos com a pandemia. Zé Carlos escreveu ainda: quero externar os mais sinceros agradecimentos aos prefeitos com quem tive a oportunidade de conviver durante a minha trajetória na vida pública e aos secretários e servidores públicos do município que muito ajudaram no atendimento das demandas da população, que não foram poucas. Agradeço em geral a população de Campinas pela oportunidade de representá-los e reconhecer todo o trabalho concretizado em benefício de Campinas. De forma especial e com muita consideração, quero externar a minha gratidão aos meus eleitores, ao distrito de Nova Aparecida, em especial à Vila Padre Anchieta, que é a minha casa, ele escreveu entre aspas. Enfim, agradeço a Deus, pois apesar de tudo que passei de 2022 para cá, ainda assim fui reeleito pela população. Mas Deus sabe de todas as coisas que enfrentei e estou enfrentando, e é na justiça divina que eu acredito. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Não é um adeus, mas um até breve. Que Deus abençoe a todos. José Carlos Silva, o vereador Zé Carlos. A denúncia, para quem não está se lembrando de como tudo aconteceu, nasceu lá em 2022. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Zé Carlos confessou que, enquanto presidia a Câmara de Campinas, solicitou propina para manter ou renovar o contrato de uma empresa terceirizada que prestava serviços à casa. O então secretário de Relações Institucionais, Rafael Creato, também admitiu envolvimento no esquema. As confissões foram formalizadas em um acordo de não persecução penal, assinado no dia 10 de junho, publicado primeiramente pelo portal G1 e confirmada a informação pelo jornalismo do Grupo Bandeirantes. O vereador afirmou que o valor da propina seria destinado a ele próprio. Segundo o acordo, Zé Carlos se comprometeu a pagar R$ 151.800, o equivalente a 100 salários mínimos em 15 parcelas. Já Rafael Creato deverá pagar R$ 45.450 em 12 vezes. O advogado do ex-vereador agora Zé Carlos, Ralph Tortman Filho, declarou que o vereador apenas tem a esclarecer que não foi e não será processado em razão desses fatos, aguardando o seu arquivamento. E ele ressaltou que outras informações estão sob sigilo judicial. O inquérito do Ministério Público sobre o caso de corrupção passiva teve início em 2022. Zé Carlos foi afastado da presidência da Câmara e em 31 de outubro daquele ano deixou esse cargo, mas continuou exercendo o mandato como vereador. A reportagem do Grupo Bandeirantes tentou contato com a defesa de Rafael Creato, mas ainda não tivemos resposta. Vamos lembrar então como é que foi aquela investigação em 2022. Na ocasião, foi aberta uma CPI, que ficou chamada de CPI da propina. Qual a diferença de CPI para comissão processante? A CPI é o momento em que os vereadores se juntam para investigar um possível crime. A comissão processante é a análise sobre um vereador individualmente e se a sua postura quebra o decoro parlamentar, ou seja, se ele comete algum crime, se ele falta mais do que deveria, sessões sem justificativa, são alguns dos elementos. Então a CPI, ela abrange não apenas o vereador em si, mas o fato, os seus assessores, aqueles que possivelmente pagariam as propinas. A CPI aconteceu com o relator vereador Major Jaime, do PP, que não foi reeleito, inclusive. Ele defendeu lisura e transparência pública ao relatório e ressaltou que todo cidadão campineiro deveria ler esse documento. Bom, eu estou com o documento em mãos aqui, do que foi na época investigado. Primeiro, com relação aos depoimentos. Prestaram depoimento Celso Palma, Danilo Palma, que são da empresa ligada a esse esquema de corrupção, o vereador Marcelo Silva, que foi quem recebeu a denúncia e entrou com o pedido de abertura da CPI,
Vinícius Beloff Zeidan, Alexandre Rocha, Jorge Luiz Brasco, Neuza Maria Dorigon, Walter Aparecido Greve, Rony Peterson Ferraresso, Paulo César Rabelo, Dário de Barros Carvalho Júnior. Esses foram todos os depoimentos ouvidos na ocasião. A ausência em depoimento, Rafael Creato. Ao longo da apuração, vários fatos chamaram a atenção, no entanto, o não comparecimento do ex-servidor comissionado Rafael Creato foi especialmente preocupante, pois sua ausência dificultou sobremaneira a busca pela verdade por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório de 2023 da investigação conta que no testemunho prestado por Rafael Creato ao Ministério Público em outubro de 22, o ex-servidor afirmou que tudo o que estava fazendo era a mando do ex-presidente e vereador Zé Carlos, que supostamente tinha a intenção de investigar e descobrir fatos que envolviam outros vereadores em recebimento de propina de contratos e o modus operandi de tal esquema. O vereador Zé Carlos, como principal investigado, no relatório feito pelo então vereador Major Jaime, diz o seguinte: como um político experiente com 5 mandatos consecutivos, agora ele estava no 6º, e um histórico de atuação em comissões, liderança de partido, representação do legislativo em atos públicos e autoria de leis destacadas, o vereador Zé Carlos tinha a responsabilidade e o dever de esclarecer aos seus pares e à sociedade de Campinas os fatos graves pelos quais está sendo acusado. Sua falta de depoimento deixou um gigantesco caldeirão de incertezas, dúvidas, contradições, desconfiança e suspeita sobre ele e Rafael Creato. Muito bem. Na ocasião, na conclusão do vereador Major Jaime, a comissão era presidida pelo vereador do Partido Novo, Paulo Gaspar, que também não foi reeleito. Os dois entenderam que havia um motivo para encaminhar o relatório ao Ministério Público e abrir uma comissão processante na época, em 2023. Então vamos ser justos com os nomes dos vereadores que votaram por um lado ou pelo outro. A CPI da propina, por maioria de votos, rejeitou o relatório da CPI. Os vereadores rejeitaram o relatório da CPI. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito investigou e disse: tem elementos que provam que o vereador Zé Carlos pediu propina e está devendo esclarecimento. Esse relatório deve ir ao Ministério Público para ajudar na investigação que acontece por lá. E uma comissão processante deveria ser aberta para saber se isso é passível de punição e de perda de mandato do vereador. Votaram a favor do relatório e, portanto, da continuidade das investigações na época. Vereadora Débora Palermo, que permanece como parlamentar, vereador Eduardo Magoga, vereadora Guida Calisto, vereador Gustavo Peta, vereador Luiz Cirilo, que foi reeleito, porém hoje virou secretário, vereador Paulo Búfalo, que não foi reeleito, Paulo Gaspar, presidente da CPI, que também não foi reeleito, Major Jaime, vereador relator, também não eleito, Mariana Conte, Marcelo Silva e Cecílio Santos, esses reeleitos para 2024. Eles defenderam que o relatório tinha que ter continuidade, ok? Vereadores que votaram contra o relatório e, portanto, foram contra toda a investigação feita pela CPI e defenderam o vereador Zé Carlos. 2023, Paulo Haddad, Juscelino da Barbarense, Jorge Schneider, Professor Alberto, Rodrigo da Farmadic, Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Marcelo da Farmácia, Felipe Marquese, Permínio Monteiro, Igor Diego, Marrom Cunha, Fernando Mendes, Jair da Farmácia, Edson Ribeiro, Rubens Gás, Carlinhos Camelô, Nelson Osseri e Carmo Luiz. A vereadora Paola Miguel se absteve, não votou nem pelo relatório, nem contrário ao que foi investigado. Ontem, após a cassação não acontecer, mas o vereador pedir a renúncia, somente os vereadores de oposição ao governo Dário subiram ao plenário para falar sobre o assunto. Os vereadores da base nem tocaram no assunto, nem mesmo aqueles que já eram a favor da investigação lá atrás. Preferiram tocar em outros temas. A vereadora Guida Calisto fez um meia-culpa da Câmara como um todo e lembrou
que o Parlamento de Campinas teve uma grande oportunidade de, na época, investigar um caso que estava escancarado na cara de todos os vereadores. Vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, que foi a primeira a falar sobre esse assunto. Penso que a gente perdeu uma oportunidade aqui nessa casa de passar a limpo um erro que foi cometido de não ter feito a apuração devida, encaminhado a apuração devida naquela CP que foi aberta contra o vereador. Naquele momento estavam evidentes todas as provas, né? Mas essa casa optou em não encaminhar a denúncia, em não fazer o que nós deveríamos ter feito. Mas hoje o vereador renuncia. Penso que esse movimento que acontece agora é um movimento que tem que ter muita reflexão da nossa parte enquanto vereadores, vereadoras, enquanto autoridades públicas, enquanto pessoas eleitas pelo povo, principalmente para garantir a lisura, um trabalho digno, honesto, de homens e mulheres públicos, né? De pessoas públicas que devem resguardar aqui a lisura, a honestidade, o direito. Então, enfim, lamento isso tudo. Se tivesse a instauração da CP, com certeza eu votaria favorável, porque o vereador confessou, né, a prática, e não tem como negar isso nesse momento. Lamento, mas sigamos. Bom, outros vereadores também se manifestaram. A gente até separou um trecho também da Mariana Conte, que era presidente da comissão processante do Vini Oliveira, mas ela focou o discurso no caso Zé Carlos. Mas, enfim, tá bem compreendido. Vereadores da base do governo Dário também se manifestaram pelas redes sociais. Vereador Marcelo Silva, por exemplo, ele colocou nas redes sociais uma postagem em que ele diz que, aqui o seguinte: renunciou, enquanto uns se escondem, eu cobro. A Câmara Municipal de Campinas vive um momento delicado. A renúncia do vereador Zé Carlos reforça a importância de transparência e compromisso com a ética na vida pública. Como vereador, sigo firme na missão de representar a população com responsabilidade e respeito ao mandato que me foi concedido. Campinas merece mais. Então, aqueles vereadores que na época defenderam a continuidade do projeto, eles de certa forma agora levantam as mãos e dizem: eu não fui a favor de nada disso. Zé Carlos era um vereador com um trânsito muito fácil dentro da Câmara Municipal. Durante todos esses 6 mandatos, ele sempre foi governo. Sempre. Governo Hélio, governo Jonas, governo Dário. Mesmo sendo oposições políticas, grupos divergentes, Zé Carlos sempre flutuou a favor de quem estava com a caneta na mão. E sempre foi visto como um articulador para situações delicadas nos bastidores da Câmara. Com uma história política muito ligada à região da Vila Padre Anchieta, viu crescer também uma rivalidade com outros candidatos da região. Caso, por exemplo, de Eduardo Magoga, que hoje é vereador reeleito, e que até certo ponto eles tiveram ali seus momentos de discussões mais acaloradas. Agora, ontem, o vereador Eduardo Magoga, que foi a favor da continuidade da investigação em 2023, ontem não tocou no assunto também no plenário. Heitor, se já existia essa decisão de que poderia ter essa votação do pedido de abertura de uma comissão processante, por que essa renúncia não foi feita antes? Foi feita 1 hora, a Câmara Municipal informou 1 hora antes da realização dessa votação? Uma boa pergunta, uma boa questão, porque mas... já havia, né, um tempo já que sabia que poderia acontecer, por que essa renúncia não veio anteriormente, é isso? Muito provavelmente porque antes de uma renúncia acontecer, tem as reuniões com líderes partidários, com líderes da casa e com os próprios advogados do vereador Zé Carlos. O vereador Zé Carlos e o Rafael Creato, assessor, eles estão nas mãos de 2 dos advogados mais experientes de Campinas, 2 dos escritórios mais conceituados do estado, talvez do país. No caso do vereador Zé Carlos, o Dr. Ralph Totma Filho. No caso do Rafael Creato, com o Dr. Haroldo Cardella. São 2 nomes muito respeitados no direito no país todo.
Então, eles estão analisando o que é melhor juridicamente. Agora, politicamente, Zé Carlos dá um banho em todos que estão na Câmara hoje. Ele sabe o momento certo de agir, de tirar, de puxar o freio de mão, de se expor, de não se expor. Foi assim que ele fez quando sai da presidência e se torna um vereador extremamente discreto, em que muitos apostavam que ele vai ser esquecido, ninguém vai votar no Zé Carlos. Foi o 5º mais votado do PSB com 4.460 votos. Entrou pelo coeficiente eleitoral. Então ele sempre teve esse caminho muito fluido dentro da Câmara Municipal. Agora, o que levou os vereadores a ter essa decisão na época? Até onde eu tenho de informações de bastidores, uma conversa com os colegas parlamentares dizendo que, olha, estou terminando minha carreira política, o Ministério Público já está na minha porta, já está batendo na minha porta, e eu vou terminar esse mandato, depois eu sumo da vida política. Não foi o que aconteceu. O vereador Zé Carlos foi candidato, foi reeleito. Agora, a base governista tenta se desvincular. Ao mesmo tempo que não bate em Zé Carlos, também ninguém levanta a mão dele para dizer tamo junto, vereador, você é meu parceiro, vamos junto até o fim. O que é muito raro na política. Eu lembro no processo de cassação de Hélio de Oliveira Santos, em que Zé Carlos era um dos seus principais defensores, quando o processo virou batom na cueca, que não tem mais defesa, só um vereador se manteve e votou a favor do Dr. Hélio, que era o vereador Sérgio Benassi. Todos os outros que estavam defendendo foram até a página 2. Depois, antes vem o meu, depois vem a base que eu defendo. Mas aí, como é que fica uma Câmara como um todo, um legislativo que viu passar nas suas mãos uma denúncia com tantos elementos, com tantos depoimentos e deixou para lá? Porque depois que fez o arquivamento contra o vereador Zé Carlos, a Câmara decidiu abrir comissão processante para tudo. Agora a gente vai investigar tudo que chegue na casa. Abriram uma comissão processante contra a vereadora Paola Miguel pela destinação de verbas na festa da bicuda que aconteceu em Barão Geraldo, que tinha cenas lamentáveis, mas que seria um completo exagero a perda do mandato da vereadora. Abriram agora a comissão processante contra uma conduta infantil de um vereador recém-empossado, mas que eu também entendo que seria um exagero a perda de um mandato. Mas quando você tem um vereador assumidamente dizendo que recebeu propina, que estava pedindo propina, a Câmara entende que não tem elemento suficiente para isso acontecer. Quero destacar também a carta apresentada pelo vereador Zé Carlos, porque tem alguns pontos aqui que chamam muito a atenção. Primeiro que o tom da carta parece que ele está sendo impedido de seguir o seu mandato por forças maiores, como disse um dia Jânio Quadros na história, renunciando lá em 1961 à presidência da República, como se tivesse uma grande conspiração contra um parlamentar, quando na verdade ele perdeu o mandato agora, não porque ele fez o acordo com o Ministério Público, porque isso se tornou público. Porque na Câmara já sabiam disso há pelo menos um mês e ninguém se mexeu para fazer uma abertura de comissão processante. Depois que isso se torna público, depois que vem a imprensa, como é que você vai dizer que tem um vereador que assume ter recebido propina e você não vai investigar, ao mesmo tempo em que uma comissão processante julga a postura de um vereador que foi ao hospital Mário Gatti, errou, exagerou, mas acho que são dois pesos e duas medidas bem desproporcionais. O vereador Zé Carlos também escreve na sua carta de despedida que ele não poderia deixar de agradecer a todos os vereadores da região metropolitana que participaram comigo quando fui eleito por aclamação a presidir o Parlamento Metropolitano. Para mim tem um gostinho, uma carinha de não se esqueçam de mim porque ano que vem tem eleição para deputado estadual. E ele diz ainda que quer externar os agradecimentos aos prefeitos que tiveram a oportunidade, ok. Ele foi base de todos esses governos anteriores. Agora, tem um ponto aqui que me chama mais atenção, que é o final da carta. Eu vou reler o trecho final. Agradeço a Deus, pois apesar de tudo que passei de 2022 para cá, ainda assim fui reeleito pela população. Mas Deus sabe de todas as coisas que enfrentei e estou enfrentando, e é na justiça divina que eu acredito.
O Zé Carlos não está tendo problema com a justiça humana. Porque o Ministério Público já disse que vai arquivar o caso a partir do acordo que ele fez para pagar a multa de 150 e tantos mil reais. A Câmara, ele renunciou ao cargo, ele perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos e a Câmara virou a página. Opa, Zé Carlos, foi, já era o assunto. Parece que ele está se colocando como uma vítima de uma perseguição política, ideológica, quando na verdade estamos falando de um caso de corrupção ativa confessada por ele mesmo. Então é uma carta de quem parece que está doente, de quem parece que não tem condições de seguir, quando ele está renunciando para salvar os próprios direitos políticos. E ao mesmo tempo, expor o mínimo possível a base do governo na Câmara e os colegas parlamentares que até aqui passaram um pano sem medo nessa história. Então agora o que eles vão fazer? Virar a página, seguir com seus assuntos. Alguns vão ser candidato a deputado estadual no ano que vem. E em 2028, o assunto já vai ter sido esquecido, é o que eles acreditam. Ninguém vai lembrar do Zé Carlos, ou se o Zé Carlos aparecer como candidato, de repente, em 2029, janeiro de 2029, eles estão novamente se abraçando no plenário da Câmara Municipal. E o que você pensa a respeito desse assunto? Participação do ouvinte sempre importante aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia A todos os ouvintes aí. Heitor, com relação aí à despedida do dito vereador, pelo amor de Deus, né, meu? Pelo amor de Deus, o cara praticamente assumiu que realmente cometeu um crime, aí sai agradecendo a todo mundo, e sai agradecendo a Deus. Pelo amor de Deus, né? Precisa ter vergonha na cara, né? Só de ter assumido que realmente fez o que fez, vai pagar aí, acho que nada perto do que recebeu ou ia receber, e me sai fazendo todas essas lisonjas. E não é um adeus nem um até breve. Que Deus nos livre de um cidadão desse. Rodrigo Jardim Garcia. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Mais mensagem de áudio, ouvinte tem voz aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre vereadores e... Bem, primeiramente o pessoal é corrupto, já some o dinheiro aí. Depois a Câmara ela fica na mão deles mesmo, né? Porque Zé Carlos era um cara conhecido, né? Então é mais gasto, né? Com cada sessão, isso, aquilo, outro. Então é só prejuízo que esses caras dão, vereador, né? Eu acho que, sei lá, e as conversinhas, as brigas, as coisas que tem na Câmara, eu não sei, cara, a gente tem que rever todas essas coisas, sabia? Né? E eles querem mais vereador, porque a cidade cresceu por causa disso e aquilo, mais deputado, mas as coisas não andam, no Brasil não anda, parece que esses caras eles travam, em vez de eles fazerem as coisas andar, eles travam, né? Eles travam, ou eles vão só por interesse, né? E é cruel, né? Sobre essa menina que morreu, né? É difícil a gente também, cara, o bandido é bandido, né? E aí pega uma menina inexperiente, né, que eu já sofri 2 assaltos, né, eu fui sequestrado 2 vezes, né, me amarraram numa árvore, me deixaram lá, né, graças a Deus que esse bandido era profissional, vamos se dizer assim, né, não me mataram, nada, era uma pessoa mais velha, né, quando eu fazia Uber, né, e até hoje também não encontraram aquele cara que mataram o Uber lá no bosque, né, então talvez esse cara até conhecia essas meninas aí, né? Só que de capacete, como que você vai saber quem é a pessoa, né? Então, o cara que rouba de moto é um roubo especializado, né? O cara tá de moto, ele sai correndo, tá de capacete, que não é para reconhecer, né? Quem sabe esse cara não conhecia essas meninas, né? Quem sabe esse cara não girava por aí já perto dessa adega, né? Tem que ver isso daí. Alexandre Centro. Um abraço, Heitor. A gente vê que o mundo tá muito louco quando a gente, entre aspas, comemora o fato de que o ladrão não fez ainda mais mal a uma vítima, né? Como ele diz, ainda bem, entre aspas, que era um profissional, entre muitas aspas, porque não tirou a vida de um trabalhador, como é o caso do Alexandro. A nossa ouvinte Silvia Jonas escreve: fico louca falando dessa história da Câmara Municipal, mais uma vergonha. Até quando, ela questiona?
A mensagem que chega também do Edmilson, muito engraçado. A pessoa se submete a um cargo político e público e quando sofre um processo tem que ser em sigilo. Um absurdo. Aliás, o que ele está querendo esconder se não as pessoas envolvidas? O crime foi executado em pleno exercício público, então o processo tem que ser público. Concordo plenamente e digo mais. O vereador Zé Carlos, desde que a denúncia surgiu em 2022, nunca falou abertamente sobre o assunto. Nunca subiu em plenário para falar, pedir desculpas, se defender. Nunca deu uma entrevista, sempre foram solicitadas entrevistas. Você nunca ouviu o Zé Carlos falar sobre esse tema. Sempre o advogado é quem faz a defesa. Ok, é direito dele como cidadão, mas como político ele tem que dar satisfação aos 4.460 votos. Na carta de renúncia ele não pediu desculpa em momento nenhum por um crime que ele confessou ter cometido. Então, em que momento ele vai vir a público para esclarecer da boca dele? Vai ficar sempre essa de, não, tá ali, é sigilo, sigilo. Sigilo para homem público não deveria existir, eu concordo nisso com o Edmilson. Quem mais? Tem mais mensagem de voz? Vamos ouvir mais uma aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Que coisa essa administração de Campinas, né? Não a administração em si, mas senhores vereadores, vai lá, troca, depois vem denúncia de corrupção, quando não é denúncia de administrações, como foi o doutor Hélio, as coisas passadas, denúncias de Câmara Municipal. O campineiro tem que reavaliar os seus conceitos na hora de votar e colocar os senhores vereadores no cargo, né? Mas, falando um pouquinho sobre ontem, eu fiquei com uma dúvida, o Heitor Fredo, que falou sobre as mudanças tributárias, sobre o ISSQN. Nós que somos MEI, pagamos, tem um imposto que a gente paga mensalmente, que junta IOF, todos os ISM, menos o ISSQN, que esse a gente paga a parte por nota fiscal emitida. Como que vai acontecer? Se vai aumentar a alíquota? Porque hoje em dia é 5%, né? Ou seja, a cada R$100 que eu ganho, eu tenho que deixar 5 para Campinas, entendeu? Então, depois na hora de você fazer a sua declaração do imposto de renda, você pega o carnezinho que você pagou as coisas lá, que está tudo no portal do empreendedor, coloca, não precisa de contador de nada, junta as coisas, faz a sua estimativa de ganho e faz a declaração do imposto de renda. É assim que funciona o MEI, pelo menos é sempre assim que eu faço. Não é uma maneira tão simples, mas como eu não tenho tempo para explicar, fica a explicação dessa maneira. Eu gostaria de falar de outros assuntos, mas não dá pelo tempo que eu tenho. Mesmo assim, obrigado por ser ouvido, Heitor Fredo. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. A gente vai entrar nesses assuntos ao longo da nossa programação. Vamos só manter por enquanto a história do vereador Zé Carlos, que tem muita gente também com opinião sobre a renúncia de um dos vereadores mais experientes do Legislativo de Campinas. Participação do ouvinte segue no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor Fredo. Tô indignado. A esquerda não fez nada contra a direita que tanto malha o nosso presidente, que tanto malha a nossa esquerda. Hoje eles perderam a oportunidade, os nossos vereadores do PT, da esquerda, de poder levar mais a sério essa coisa do Zé Carlos aí, ó. Ele vem lesando a nossa Campinas muito tempo aí, ó, e não estão fazendo nada. Agora ele sai, como o ouvinte disse aí posteriormente, põe até o nome de Deus em vão. Então fica a minha indignação com a esquerda aí, que devia, com certeza, pegar mais firme nessa situação desse Zé Carlos aí. E que esse cara nunca mais pegue na caneta para assinar nada dentro da nossa grande Campinas aqui, porque pra gente não serve. É um ladrão. Muito obrigado. Carlão. Obrigado, Carlão, pela mensagem. Os vereadores da esquerda estão batendo no peito que a gente ia abrir a comissão processante, mas ele renunciou antes. Lá atrás a gente votou pela abertura. Tudo bem, mas há um intervalo entre 2023 e 2025 que o Ministério Público continuou investigando, que ele foi prestando depoimento e os vereadores estavam focados em outros assuntos, em outros alvos. Verdade que o vereador Zé Carlos ficou ali, na dele, quietinho, parlamentar, discreto.
E depois que veio à tona, aí agora todo mundo vira leão. Última mensagem de áudio antes de a gente seguir com os nossos assuntos. Ô, Heitor. Oi. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui a ouvir o programa, tomando a dose diária de vinagre. E olha quanta notícia ruim. Agora, meu caro, eu perguntei e não tive sucesso. Você que é da imprensa, teria como você perguntar a todos os 33 vereadores de Campinas se eles têm algum relatório, uma folhinha só, meia folha, pronto, meia folha, reduzir bastante, com alguma coisa que fale que ele fiscalizou a execução do orçamento municipal e a execução do orçamento da Câmara? Por favor. Desafio lançado pelo Edivalmir Massa, desafio publicamente lançado pelo nosso ouvinte, o Edivalmir Massa. Uma última mensagem aqui para a gente seguir com o assunto ainda é do Isael Venâncio Loretti, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Ele pergunta: quem é o suplente do vereador Zé Carlos? O suplente do vereador Zé Carlos é o ex-vereador Ailton da Farmácia. Depois do intervalo a gente conta um pouco mais sobre quem é Ailton da Farmácia, como ele ocupa essa vaga, sendo o primeiro suplente do PSB, e ao vivo a gente vai à Câmara Municipal para a leitura dos relatórios envolvendo o processo de cassação contra Vini Oliveira, do Cidadania. É rapidinho o intervalo. Na volta, esses e outros assuntos para você na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 15 minutos, marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Está voando o tempo hoje, hein? É que o assunto também está gerando muita repercussão, muita gente participando. Muito obrigado pela audiência de todos os dias. É sempre um prazer ter você acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes. E antes da gente seguir, ainda falando sobre a Câmara Municipal e também outros assuntos que mexem diretamente com o nosso dia a dia, eu quero trazer para você um recado que eu tenho certeza que mexe com muita gente também, principalmente em época assim de fim de mês, época de fazer planilha na sua empresa, período em que, às vezes, 1 minuto faz a diferença. Agora imagine você poder reduzir muitos minutos
Já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da sua empresa e teve que procurar e confirmar todos os dados? A Flávia, da New Up, já. Ela é gestora financeira da New Up, que é uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas só para revisar a planilha. Pedia a manhã inteira só para isso. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema, tá tudo lá, na hora, fácil de entender, com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite nota fiscal em 1 minuto e está fazendo pagamentos antecipados. Para a Flávia, frio na barriga, só em parque de diversões. Ela acessou wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você pode colocar tudo em ordem na sua empresa. O WK Radar te dá a automação e integração dos processos que você precisa. Aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 3291-9650. 3291-9650. Não custa nada. Liga agora, diga que você ouviu esse recado na Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, o Heitor falou do WK Radar, quero entender como é que funciona, quero entender quanto é que eu vou economizar. E aí pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. Nath Luquezzi, motorista, hoje deve ficar atento a uma região central da cidade. Tem obras previstas para esta terça-feira, Nath. Por conta de uma obra da Sanasa, a INDEC então vai interditar um trecho da rua Marechal Deodoro entre as ruas José Paulino e Regente Feijó, no centro de Campinas. O bloqueio acontece então hoje, dia 1º de julho, terça-feira, entre 8h30, desde as 8h30 da manhã até as 5 da tarde. O local vai receber uma obra de manutenção em rede de esgoto na altura do numeral 936 e ainda é que programou alguns desvios. Então atenção, pelas ruas José Paulino, Júlio Franque de Arruda, Professor Luiz Rosa, Dr. Delfino Sintra e Regente Feijó. Para quem precisa, da operação do transporte público, não haverá impacto e não há pontos também de parada neste trecho. Como sempre, agentes da mobilidade urbana da INDEC vão sinalizar essa interdição e orientar também os motoristas e pedestres que estiverem ali circulando pela região. Segue no plenário da Câmara Municipal a leitura dos relatórios na conclusão da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania. São 500 páginas a serem lidas, haja fôlego, haja saliva, e com vereadores que estão se revezando. O que está sendo lido? Primeiro, a denúncia feita pela médica do Hospital Mário Gatti. Depois, a defesa das alegações finais do advogado de Vini Oliveira. Na sequência, os votos do vereador relator, Nelson Osseri, do vereador integrante da comissão processante, Nick Schneider, e da presidente Mariana Conte. Deu 2-1 na comissão processante pelo arquivamento. O relator pediu o arquivamento, o vereador Nick Schneider também, e a vereadora Mariana Conte foi contra o relatório. A leitura começou com o vereador Guilherme Teixeira, do PL, e segue agora com o vereador Rodrigo da Farmadic. Vamos ouvir um trechinho para a gente saber em que momento eles estão de uma sessão que promete ir longe. Precisa tornar suas informações públicas. Tampouco limita o exercício legítimo de fiscalização dos agentes políticos no cumprimento de sua função. Além disso, o dever de sigilo profissional aplica-se ao médico e à instituição de saúde, não ao paciente, que é livre para compartilhar suas experiências. Nesse cenário, qualquer tentativa de responsabilização política do vereador por sua atuação nesse episódio configura evidente desvio de finalidade. Pretender cassar o mandato com base em um ato típico de fiscalização dos serviços públicos equivale a penalizar o cumprimento de uma atribuição constitucional da função legislativa. É a defesa do vereador Vini Oliveira. Você vê que a leitura é ritmo de festa de rodeio, né? Olha o peão que vai... Por quê? A leitura ela é protocolar. Todo vereador já sabe como vai votar. Uhum. Todo vereador já sabe o conteúdo do relatório. Não sei se eles leram, mas sabe o que tem ali. Todo vereador sabe para que lado vai a sua condução daqui para frente. Geralmente, o vereador, o deputado, o senador, ele vota com o relatório porque é mais cômodo. Não preciso dar minha opinião. Eu voto seguindo o relator.
auditório colocou tudo isso em questão, então eu vou seguir aquele que foi o meu colega escolhido, selecionado, sorteado para essa missão. Só que com o Zé Carlos eles votaram contra o relatório. Sim. O relatório pedia a cassação, pedia a continuidade da investigação pela Câmara e o envio do relatório para o Ministério Público. Então muitos dos que votaram contra o relatório naquele momento, hoje vão usar o argumento do relatório. Pode escrever o que eu estou falando. Se acontecer da cassação do mandato do vereador Vini Oliveira, que eu não acredito, o primeiro suplente para o cargo de vereador do Cidadania, a Cidadania não se coligou com nenhum outro partido, é o vereador Taqui, que recebeu 956 votos. O Vini teve 11.423 votos. Só foi menos votado que a Mariana Conte do PSOL. 11.423 votos, ele carregou o partido sozinho nas costas para conseguir a cadeira. Porque o segundo mais votado tem 956. Quem é Taqui? Se acontecer da cassação, que eu repito, acho muito pouco provável. Taqui é Tak Chun Vu, nascido em 64, advogado, que está, portanto, na Câmara, está de olho na Câmara. Havia uma federação entre PSDB e Cidadania, né? Mas o PSDB também não teve nenhum outro vereador que tivesse votos suficientes. Ele está acompanhando, mas acho que sem muita expectativa de ser vereador. Uhum. Agora, quem em breve será empossado vereador, com a renúncia de Zé Carlos, é Ailton da Farmácia. Ailton da Farmácia é o nome político de Ailton Fernandes Sarmento. Nasceu em 62, em Oswaldo Cruz, aqui no interior de São Paulo. Ele chegou a Campinas aos 13 anos de idade, começou a trabalhar como balconista na única drogaria do bairro Curadás, se tornou referência em atenção aos moradores, segundo a própria biografia no site da Câmara, e trabalhou nos últimos 40 anos em farmácias. Ingressou na vida política, encorajado pelos amigos e clientes conhecedores da disponibilidade de Ailton em ajudar o próximo, bem como a competência e honestidade. Ele já foi vereador. Em 2016, pelo PSD, foi eleito com 3.025 votos. Olha como a política é complexa. Uhum. Em 2026, ele foi eleito no PSD de Dado, Partido do Kassab, com 3.025 votos. Agora ele foi concorrente por uma vaga pelo PSB, do vice-prefeito Vandão, de Márcio França. Ele teve 4.374 votos. Então ele cresceu aí quase 1.300 votos e não foi eleito. Que loucura. Teve 86 votos a menos do que Zé Carlos. Os 5 vereadores eleitos pelo PSB foram Carlinhos Camelô, Rubens Gasper, Hermínio Monteiro, Felipe Marques e Zé Carlos. Por 86 votos de diferença, o Zé Carlos conseguiu a vaga. E olha só, se ele tivesse se mantido no PSD do Gilberto Kassab, que fez 2 vereadores, ele teria sido eleito. Com os 4.374 votos, ele seria o segundo mais votado na legenda. O primeiro foi Nelson Osseri, com mais de 6.100. O segundo foi Paulo Haddad, com 3.900. Então, a troca de partidos fez com que Ailton da Farmácia perdesse uma cadeira, mesmo tendo uma votação expressiva. Se por algum motivo ele disser que abre mão, que não aceita o cargo, o segundo também é um ex-vereador. Jairson Canário, com 4.143 votos, foi vereador entre 2008 e 2012, quando era do PT. E, curiosamente, no PSB também tem mais votos do que quando ele foi eleito. Em 2008 ele foi eleito com 3.700, em 2012 com 3.800, agora ele teve 4.100 e não foi eleito. Mas o primeiro suplente é Ailton da Farmácia e nada sinaliza que ele não vai aceitar a missão de ser vereador pelos próximos 3 anos e meio. Quais os desafios de uma pessoa, né, de um vereador que pega assim um mandato de uma pessoa que pediu, né, para sair, de uma renúncia? É diferente de uma pessoa que entra depois de um impeachment? Primeiro, eu acho que ele vai tentar se afastar da imagem de Zé Carlos. Tentar mostrar que ele não tem nada a ver com essa história, até porque ele não era vereador durante a investigação de 2021 para frente. Sim. O cargo dele terminou em 2020. E acho que ele vai fazer um trabalho bem de base no bairro. Acho que vai ser um vereador bem discreto, aparecendo muito pouco. Sem mandato, ele conseguiu 4.374 votos. Com mandato, a tendência é que ele, no mínimo, mantenha tudo isso.
na próxima eleição no próprio PSB ou em um outro partido. Então é daquele vereador que é forte numa comunidade, que talvez, se caminhar pela 13 de maio, pelo Shopping Dom Pedro, não seja reconhecido por boa parte da população, mas que tem um núcleo muito forte que o garante. Acho que ele vai ser aquele vereador pezinho no chão. Igual tem sido o mineiro do Espetinho que entrou na vaga do Luiz Cirilo. Bem discreto, bem pezinho no chão. E no final do mandato ele faz a base. A base ali no bairro, a base onde ele já tem a sua força política. 11h26, Nath Luquez. Voou o tempo nesta terça-feira. O nosso Manhã Bandeirantes hoje trazendo muito sobre a política. Amanhã a gente conta o resultado da comissão processante, embora 6 votos eu imagino que vão ser a favor da cassação do Vini Oliveira. Os 3 votos do PT, 2 votos do PSOL e o voto do PCdoB. No mais, eu acho que a base como um todo vai votar com o relator, ou seja, pela absolvição ou pelo arquivamento do processo. Mas a gente vê o resultado amanhã e também dentro do Band Cidade às 10:07 da noite com o Walter Sena na tela da Band, onde daqui a pouquinho você estará com um Band Mulher ao lado da Lari Lopes falando sobre o quê? A gente vai falar sobre alopécia, mas uma alopécia diferente que se chama fibrosante. A gente vai descobrir já o que é. Vamos também ter uma aula sobre harmonização. Queijinhos, charcutaria, frutas, o que combina com o quê? Sabia que tem uma harmonização específica para tudo isso. E também os babados do mundo dos famosos que não gira, capota. E eu trago para vocês à 1h30 da tarde. Amanhã estaremos de volta? Com certeza. 10 da manhã, logo depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos hoje de Danilo Capucci na Central Técnica e na mesa de som e com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e obrigado pela sua companhia. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19-3294-287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio